Cloud. Rafa, tem muita gente aqui na internet dizendo que não está conseguindo entrar. Agora deve estar começando a aparecer para as pessoas. Bom dia. A gente acabou de iniciar o broadcast do nosso primeiro webinar do GBM. Nós estamos muito contentes pela oportunidade de manter alguma atividade, apesar de todo o transtorno que o mundo inteiro tem passado. E sem dúvida, aqui hoje o Dr. Ivan Dunchi e o Dr. Bertoli organizaram um programa sensacional e que vai nos dar a oportunidade de discutir temas bastante importantes. Nós já temos online quase 200 participantes. Isso já é incrível por si só, é quase o tamanho de uma conferência do GBM. E eu não vou demorar mais. Durante a apresentação, se vocês quiserem mandar perguntas, vocês devem ver na parte inferior da sua tela a parte de Q&A. Então, vocês clicam, mandam a pergunta, eu vou tentar gerenciar isso e, na medida do possível, ir respondendo. O segundo ponto é que é importante reforçar, esse é um evento para profissionais de saúde. Se você não é um profissional de saúde, provavelmente sua pergunta não vai ser respondida nesse fórum. Nós criaremos eventos para não médicos, mas ainda assim todos são bem-vindos para escutar as palestras. É proibido tentar qualquer forma de gravação, isso já estamos deixando bem claro nesse momento. E eu vou deixar para o Dr. Ivan fazer as apresentações e, a partir daqui, eu deixo o comando na mão dele. Ivan, a bola está com você. Beleza. Bom, muito bem, gente. Eu vou falar rapidamente em português, a gente vai trocar para o inglês e a partir daí vai ser só inglês. Então, o Rafa já falou como que vai funcionar. O Bertoli vai apresentar os casos, são casos nossos da vida real. Ele vai, em português, eu vou traduzir, quer dizer, o slide vai estar em inglês, eu vou traduzir. Nesse tempo que eu estiver traduzindo, o Rafael vai colocar a pesquisa para vocês votarem. São 4 opções, vocês podem votar qual opção vocês acham mais legal. O John Thompson vai explicar, eu vou fazer uma breve tradução de volta para o português. Não vou traduzir tudo, vai ser só uma ideia geral. E vocês podem mandar a pergunta pelo chat. Vão ser 3 casos, no final a gente vai poder discutir. All right, so let's switch to English. Once again, Professor Thompson, thank you so much for making the time to be here with us. It's Saturday night, very late night there. And as I was telling everyone in Portuguese, from now on, we will carry on in English. So we'll have 3 cases to discuss. Those are cases from real life. We have a group of discussion, a WhatsApp group, where we sometimes discuss our cases. And those are cases from real life. And we have here surgeons who work on different realities. Some of us work in public sector, some in private, most of us in both, which of course, you know, are very different realities. And well, a cool story is that I told you this, I told on an invitation video that you, Prof. Thompson, were supposed to come to Brazil many years ago, and you didn't come because of the consulate of Brazil in Sydney. You went on a strike, and now that the world is on strike because of the pandemic, we're fortunate to have you here. So thank you very much. So without further ado, let me introduce Prof. Thompson. He's a professor of melanoma and surgical oncology at the University of Sydney. He was the director of Sydney Melanoma Unit from '98 and the executive director of Melanoma Institute Australia until 2016. Author of 700 peer-reviewed scientific articles, some of them published in the New England Journal of Medicine, Nature, Lancet, Cell, more than 12,000
citations. Well, I think everyone knows Prof. Thompson. So Prof. Thompson, thank you very much for being here with us today. It's a great pleasure, and thank you for inviting me. I'm sorry I can't communicate with you in Portuguese. If you went very, very slowly, I might be able to understand what you said, but I would not be able to reply very well. And I fear that this case discussion would take several hours if you went slowly enough for me to understand. But thank you for inviting me. It's a pleasure. Right, that's great. So, Dr. Bertolli, if you could please start with the cases. Bom dia a todos. Thank you, Prof. Thompson. It's a pleasure to have you with us. Eu vou começar a apresentação dos casos, só uma breve introdução. Esses casos, como já foram ditos, são casos da vida real. Todos eles geraram discussões em reuniões multidisciplinares, são casos que têm situações polêmicas e a gente pretende suscitar essa discussão e ver a opinião do professor Thompson. O primeiro caso é de um paciente do sexo masculino, ele tem 71 anos, ele tem diabetes não insulino dependente, ele faz uso de hipoglicemia antioral com bom controle, e ele tem uma psoríase leve que não requer nenhum tratamento no momento. Esse paciente, em março agora de 2020, ele apresentou uma lesão na região posterior da perna esquerda. Essa lesão foi submetida a uma biópsia excisional que mostrou um melanoma com Breslow 3 milímetros, um índice mitótico de 2 mitoses por milímetro quadrado, sem ulceração, sem satelitose, sem nenhum outro fator prognóstico adverso. Esse paciente, então, melanoma PT3A, foi estadiado com tomografias que não mostraram nenhuma alteração. E aí, em abril agora de 2020, a gente realizou a ampliação de margem com pesquisa do linfonodo sentinela. No produto da ampliação de margem não havia mais doença residual e foi identificado um linfonodo sentinela na região inguinal, que foi retirado, e esse linfonodo apresentou um depósito metastático de 10 milímetros, é isso mesmo que vocês estão vendo, é uma metástase de 10 milímetros, intraparenquimatosa, sem extravasamento de cápsula. Então, nesse momento, a gente vai começar a discussão. Então, recapitulando, um paciente de 71 anos, com diabetes, com essa psoríase controlada, um PT3A na perna e um linfonodo com uma alta carga tumoral. O que fazer? Fazer só cirurgia, pensando em controle local. Seguir o que os trials, o DECOG trial e o MSLT2 falam, não realizar cirurgia e realizar imunoterapia adjuvante. Fazer a cirurgia e depois fazer a imunoterapia adjuvante. E aqui, quando a gente discute imunoterapia, lembrar que esse paciente tem uma doença autoimune, né, que pode sofrer algum tipo de interação com esse tratamento, ou simplesmente oferecer um segmento rigoroso para esse paciente, com exames de imagem seriados e consultas. Right, so Professor, T3A on left leg, sentinel node positive with a 10 millimeter metastasis, and so Dr. Rafael put the poll so people can vote. And just before you answer, I want to tell you that we had 600 people that registered for this event. At the beginning of the event, we had 200 people online, so we'll probably have more along the way. So, Prof. Thompson, your comments on this case, what would you do? Just a second, Professor. Let just people vote. Let us give them some seconds to vote. We are now with 280 attendees. Wow. And people are voting. We're gonna get them some seconds more. I think Professor can start. Okay. What do you think, Rafael? Yeah. So please, Professor.
Yeah, well, it might be interesting to see if people agree with what I would suggest. You know, there are a number of considerations here. This is an older gentleman. He's diabetic. I don't have the details on his body weight, but being 71 and diabetic, he may well be somewhat overweight. And the evidence from the second multicenter selective lymphadenectomy trial would suggest that in general, completion node dissection is not necessary. And the fact that he has diabetes and that he's elderly would very much support that. The difficulty here is that this is not a typical MSLT2 patient, in that he has quite a large sentinel node metastasis. And the fact that this was not detected clinically, preoperatively, suggests that he's probably a larger man and is likely to have significant problems with lymphedema if he has a groin dissection. So certainly at the present time, our recommended treatment would not be to do any further surgery, but to simply give adjuvant immunotherapy. There is a study that's been completed, which is not yet published. In fact, it's just being submitted for publication now, looking at the long-term results of patients in MSLT2 who did not have a completion dissection. Some of them had observation only. Some of them had adjuvant immunotherapy. And I can tell you the results in brief. The overall survival, the melanoma-specific survival, was not different in the two groups that had the completion dissection. And virtually none of the patients, if they did recur in the regional nodes, had disease that was not able to be treated surgically. We have always said that by doing a completion dissection, you prevent the patient getting nasty, inoperable disease. This is not the case based on the evidence that we have from a large number of patients in MSLT2 follow-up. So our recommended treatment at the present time would be no further surgery, adjuvant immunotherapy. You don't have on this list adjuvant radiotherapy, and I think the large Australian trial, the Trans-Tasman Radiation Oncology Group, melanoma group trial here in Australia, suggested that that did not improve survival at all. It did reduce somewhat the rate of local recurrence, but that was offset by the complications of the procedure, in this case lymphedema. And it looks as though the answers here suggest that 53% of people agreed with my suggestion. No, sorry, that's C, isn't it? Yeah. So the I guess we have a lot of surgeons attending, Yeah. and they said they prefer. 53% said they prefer surgery followed by immunotherapy. Yeah, A different answer. So yeah. So if you could, I'm saying B here. Yeah. So professors, I'll translate back. So if you could comment on that. So you know that you commented that MSLT2 didn't. Most of the patients had small metastasis, and the group that had large metastasis wasn't large enough. But even in that group, the results didn't show difference. In fact, it showed the opposite, didn't it? Correct. And so, we don't have enough information on these larger metastases. And I think, it is not unreasonable to suggest further surgery, but, particularly in a 71-year-old diabetic man, I think it would be better avoided. And the evidence to date is that the patient is not particularly disadvantaged, and people do not tend to get out of control recurrent disease, which is always the thing that we as surgeons feared. All right, so let me translate back. Bom, então Can I just Yep. ask something to Professor Thompson? Yep. Very quickly. Professor, the fact of this patient having psoriasis,
Do you, in your experience, have some problem managing these patients? Would it be something to consider, in your opinion? In terms of the adjuvant therapy, you mean? Yeah. Yeah. Initially, our medical oncologists were very worried about giving these adjuvant immunotherapies to older people. With experience, I think they're now very comfortable with this. And, we are now giving adjuvant immunotherapy to patients who are 80 and 90 years of old, believe it or not. And in fact, the complication rate of the immunotherapy is perhaps slightly less in the older people than in younger people, and they cope with it reasonably well, which is not to say that adjuvant immunotherapy does not have complications. It does, and it needs to be very carefully managed, and if it's not managed by people who are used to dealing with it, then the complications can be quite serious. And the occasional patient will die from the adjuvant immunotherapy, and that's one of the downsides to be considered. Ok, so let me translate back. Então, vou traduzir rapidamente uma ideia geral. O professor Thompson falou o seguinte: nesse caso, o trabalho MSLT2 mostra que o esvaziamento depois do sentinela positivo não é necessário. E ele ressaltou que assim, o fato desse paciente ser diabético também fala a favor disso, né, de não operar. Não é o típico paciente do estudo do MSLT2, ele tem uma metástase grande, a maioria tinha metástases pequenas no estudo. E o fato de não ter sido detectado uma metástase grande clinicamente significa que provavelmente é um paciente obeso. Então, o que ele optaria seria a opção B, sem cirurgia, mas com tratamento adjuvante. Ele falou de um estudo que não foi publicado, desses pacientes do estudo do MSLT2 que não fizeram esvaziamento, né? E que foram divididos, alguns fizeram observação, outros imunoterapia, e a comparação com os que operaram foi que foi igual à evolução, né? Nenhum dos casos que não foi operado, a doença cresceu e perdeu o controle, não teve nada disso. E o Bertoli perguntou se psoríase seria um problema, ele respondeu que não, eles estão fazendo imunoterapia para pacientes de 80, 90 anos, precisa saber, o oncologista clínico que está fazendo precisa ter manejo, e assim, na verdade ele acha que os efeitos colaterais para pacientes idosos são até menores do que em pacientes jovens. All right, so that was the first case. Bertoli, if you could move on to the next case. If anyone wants to send us questions, please do using the chat. And I think we will have a little bit of time at the end for questions for Professor Thompson. Vai lá. Segundo caso, então. Agora a gente tem um paciente do sexo masculino de 34 anos, sem nenhuma comorbidade, sem nenhum antecedente médico relevante. Bertoli, compartilha sua tela de novo. Então, o caso de um paciente masculino, 34 anos, sem comorbidades. Esse paciente, em 2018, ele foi diagnosticado com melanoma, um PT4B, na coxa direita. Era um Breslow 4.6 ulcerado. Esse paciente tem uma mutação do BRAF V600Z. E ele realizou ampliação de margem com linfonodo sentinela em 2018. E o sentinela também foi positivo, um depósito metastático de 3 milímetros, multifocal, sem extravasamento de cápsula. Esse caso foi discutido em reunião multidisciplinar e a opção, a semelhança do que a gente já discutiu, foi não realizar a linfadenectomia nesse paciente e encaminhá-lo para tratamento adjuvante com imunoterapia. Ele realizou 1 ano de adjuvância com anti-PD-1, teve uma excelente tolerância, não teve nenhum efeito adverso. Concluiu dentro de 1 ano, né, que foi o planejado. E nos exames de controle, agora no começo de 2020, 6 meses após encerrar o tratamento com anti-PD-1, ele realiza um PET-CT,
O PET tem uma captação exclusiva num linfonodo inguinal à direita, então onde havia sido realizado o sentinela, com uma captação alta. E a punção aspirativa com agulha fina confirmou que era uma metástase de melanoma. Então, para esse paciente, né, sexo masculino, jovem, BRAF mutado, um melanoma PT4B, sentinela positivo, com uma recorrência linfonodal exclusiva após completar a imunoterapia adjuvante. O que fazer? Linfadenectomia inguinal e pélvica, reexpor esse paciente ao anti-PD1 e agora associar o anti-CTLA4, ou ele tendo mutação do BRAF e MEK, iniciar terapia-alvo. Right, Professor. So we have, I think this is the best case we have for discussion. 34-year-old, very young male patient, T4B on right thigh, BRAF mutated, had a positive sentinel node with a 3 millimeter multifocal metastasis, no extracapsular extension. He used anti-PD-1 for 1 year. He went pretty well. 6 months after the end of the anti-PD-1, PET-CT revealed an uptake in the inguinal lymph node. A fine needle aspiration revealed positive for melanoma. So what would you do? Inguinal lymphadenectomy, ilioinguinal lymphadenectomy, associate anti-CTL4 with anti-PD-1, or switch to target therapy? Prof. Thompson. These are very good cases that you're presenting, and you know they're very difficult problems, and they're difficult because there are no right answers and no wrong answers at the moment. The situation here is interesting in that you have a patient who is BRAF positive, who has recurred on adjuvant immunotherapy. In Australia, if patients recur on adjuvant immunotherapy, we cannot get access to further immunotherapy. So the option of anti-PD-1, anti-CTLA4 at this stage, either in a neoadjuvant sense or adjuvant following surgery, would not be available. He's ruled himself out. He would be eligible for a clinical trial. It brings up the question, several questions. Should he have neoadjuvant therapy with a BRAF MEK inhibitor? And that would be an option. This is really clinical trial material at the moment. We have some evidence, and the evidence we have is that they get a complete response to neoadjuvant therapy, whether it is immunotherapy or with a BRAF MEK inhibitor combination, and they get a complete response, then they do very, very well, with or without further surgery. If they do not get a complete response, then that's a marker that they will very likely develop distant metastasis, and the prognosis is not good. I think my recommended treatment in this situation would be surgery. I think he should have an inguinal dissection. I don't think after 6 months, there being no evidence of pelvic disease, it would be necessary to do an ilioinguinal dissection, but that would be a perfectly reasonable option, and that would need to be discussed with the patient. We don't believe that that has a significantly higher risk of lymphedema, for example. It may give him an extra little bit of security. So the question then is, if he's not eligible for neoadjuvant therapy, which is all clinical trial material at the moment, then I would think surgery and inguinal dissection and close observation. Now, one option that is not on your list is post-operative adjuvant radiotherapy in this circumstance. And this may be a situation where it is of value. We're just about to report a series of 80 patients who had radiotherapy in just this situation with recurrence
either following a positive node, which was removed, or with recurrence following a previous regional node dissection. And the radiotherapy dramatically reduces their risk of local recurrence in that area. However, it has no effect whatsoever on distant metastasis-free survival, melanoma-specific survival, or overall survival. So it's purely improving local control. That's probably where I would stop, but you know, as I say, there are no right or wrong answers in this situation. Would you disagree if anyone told to switch to BRAF/MEK? What can you say? What could you comment on that? Because that was what 50% of the people said they would do, switch to BRAF/MEK. That's a reasonable option. And as I say, if he gets a complete response to that, then he identifies himself as someone likely to do very well. The question, of course, is do you still go ahead and do a groin dissection at a later date, even if he gets a complete response? At the present time, the answer is probably yes, you should, but I think that's something that's not of proven value. So that would be a not unreasonable situation. But our medical oncologists often prefer to deal with this sort of problem surgically and keep in reserve the systemic therapy for time when and if he gets systemic recurrence. Okay. So I'm gonna briefly translate. So, então, assim, o professor Thompson comentou que na Austrália, pelas regras lá do sistema deles, o paciente que falhou na imunoterapia não pode receber mais imunoterapia. Então, ele falhou no anti-PD-1, não dá para continuar com o anti-PD-1 e associar anti-CTLA-4. Ele falou que é uma opção, claro, que pode entrar em algum clinical trial, algo assim. Ele falou que uma opção que ele consideraria bastante seria o inibidor de BRAF neoadjuvante. E isso, no que ele tem observado nos estudos, no que tem saído, muitos desses pacientes têm uma resposta completa, tanto com neoadjuvância com imunoterapia ou com BRAF, e que eles fazem, eles são operados, são esvaziados, muitos deles têm resposta completa, e a grande maioria desses pacientes vão muito, muito bem com ou sem a cirurgia. E se esse paciente que fez a neoadjuvância com BRAF ou com imunoterapia não tem uma resposta, não tem na cirurgia, ainda tem doença residual, esse paciente vai ir muito mal. Então, é um marcador de que a coisa vai mal. Neste caso em específico, a resposta do professor é cirurgia. Ele faria cirurgia, ele falou que os oncologistas clínicos preferem guardar o inibidor de BRAF/MEK para um eventual posterior, como uma carta na manga, e ele reforçou que ele também enfatizaria a radioterapia pós-operatória, que ele tem uma série que não está publicada ainda, uma série de 80 casos, nesse cenário, recorrência linfonodal, que eles fazem radioterapia, e nesses casos a radioterapia reduz incrivelmente a recorrência local, mas não muda nada metástase à distância, a sobrevida global, ou a sobrevida melanoma específica, né? Aqueles pacientes que morrem de melanoma. Então é só para controle local, mas parece que tem um bom resultado. So, Professor, we have a question from the audience here. So the question is from the first case. The question is, in relation to the first case, in the scenario where immunotherapy is not accessible, where cannot be offered immunotherapy, the best thing to do would be surgery, inguinolymphadenectomy, or do you think radiotherapy will also be a choice in this case? So Bertolli, if you could go back to the first case so Professor can answer that. Yeah, no, I've got it here on a piece of paper. sheet, Yeah. Ivan. Yeah, I think if you have no immunotherapy, then surgery is the best treatment without question. Whether you then give adjuvant radiotherapy, I think is not that important and probably unlikely to be helpful and likely to cause complications. So I think if you have no access to systemic immunotherapy, then surgery would be the best option. Could I ask you, what is the situation in Brazil? Is it readily available, immunotherapy, BRAF/MEK inhibition? Yeah, I mean, in the public health
system, we don't have immunotherapy or even BRAF. But for private patients, yeah, we have access to pretty much everything. So like two different worlds. You know, these are very, very expensive drugs, and our government is severely limiting them. The indications are very strictly limited. As I said, if they've recurred on adjuvant therapy, you are not permitted to prescribe it subsequently if you get systemic therapy. And we must not overlook the complications of these drugs. You know, a lot of patients get complications, and if the complications are managed by oncologists who are not used to dealing with them, then they can be a real problem, and occasional patients die of the complications of immunotherapy in particular. So yes, there is still a place for surgery, and if you have no access to these drugs, surgery is still a very reasonable and sensible treatment option. All right. Bertolli, if we could move to the last case. I see some of the surgeons, they are vibrating now that you said the surgery has a place. Some of them are really Absolutely. cheering. Let me make it very clear. I'm a surgeon, and I grew up being a surgeon, and I'm still a surgeon. And I think there is a lot of hype about the new drugs that are available for metastatic melanoma, both in an adjuvant sense and a therapeutic sense. But the facts are that only about 40% of patients with metastatic disease at the present time are getting a long-term remission. They are not a panacea by any means. They are very, very expensive, and they have a lot of complications. I hope that makes the surgeons feel a bit better. Bertolli. Nosso último caso, agora é uma paciente do sexo feminino, 27 anos, e que ela está grávida. Ela está na 34ª semana, 5/7, então último trimestre de gravidez, sem nenhum histórico médico patológico. E essa paciente tinha uma lesão na perna esquerda, que mudou de aspecto durante a gestação. Foi avaliada por uma dermatologista que realizou a biópsia, esperou entrar no 3º trimestre para realizar a biópsia. E essa biópsia mostrou um melanoma nodular de Breslow 3,6, 4 mitoses por milímetro quadrado, sem ulceração, sem outros fatores prognósticos adversos. Por conta da gestação, os únicos exames que foram possíveis de fazer foram o ultrassom abdominal e da região inguinal, que foram normais. Por motivos óbvios, não fizemos tomografias. E nós levamos esse caso para a reunião multidisciplinar para discutir o que fazer. Fazer só ampliação de margem, que seria possível de ser feita só com anestesia local, que interferiria pouco na gestação. Interromper a gestação nesse momento e já na cesariana fazer a ampliação de margem e a pesquisa do linfonodo sentinela. Aguardar o parto dentro do momento que ele acontecesse e realizar a ampliação de margem com sentinela junto, num procedimento só, ou aguardar o parto no momento oportuno, aguardar um período para a paciente se recuperar e fazer a ampliação com sentinela passado esse período. All right, Professor. So we have a 27-year-old female, 35 weeks pregnant, with a very nasty nodular melanoma and she did an ultrasound, abdominal inguinal ultrasound, no evidence of disease. Of course, she couldn't do CT because she was pregnant. The options would be wide local excision now, a C-section, and a wide local excision plus sentinel node biopsy. Wait for the delivery and do the wide local excision sentinel node at the same time. That's very unusual. Wait for the delivery and wide local excision plus sentinel node after recovery. So again, those are cases from real life. I pretty much have a guess what your answer will be.
But then I want to switch the question. If she wasn't 34, 35 weeks, but if she was something more like 26, 27 weeks, like right in the middle of pregnancy. But first, let's start with 34 weeks, real life case. What would you do, Professor? Again, a very interesting case. And this has great relevance, I think, to the present COVID-19 problem, because you could substitute there the same patient who's not pregnant, but you're in the middle of a COVID crisis and you are not able to operate. Yeah. And, at the present time, what we have been doing is to ensure that the primary is completely excised. That's not mentioned in the case report. Are we able to confirm that it was completely excised? It was completely excised. Excellent. In that case, we've looked at the evidence about the urgency of definitive melanoma treatment, and there is no evidence. Provided you do something definitive within 3 to 6 months, as best we can tell, the patient is not disadvantaged, provided that the primary melanoma has been completely removed in the first instance. And I think for this particular case, 34, 35 weeks, my answer is very clear. I would wait for delivery. I would give the patient a little time to recover and get to know the baby. And then at a convenient time, assuming that the COVID situation in the hospital allowed that, proceed with a wide excision and sentinel node biopsy. No question in this particular case. And if it was the same patient, not pregnant, but we couldn't get hospital facilities, the same advice would apply. Make sure that the primary is completely excised. 2 or 3 millimeters is all you need, but it must be completely excised, and then wait until such time as a definitive wide excision and sentinel node biopsy can be performed. And what would you do if it was the same patient and she was like 26 weeks pregnant, like right in the middle? Probably the same advice. Yeah. Provided there's complete excision of the primary. If there's any doubt about complete excision of the primary, then the situation is a bit different. And probably even then, we would recommend a somewhat wider excision to make sure that excision was complete. And if you were going to do that, then you might even do a wide excision at the same time and simply observe the sentinel nodes or the likely site of sentinel nodes with ultrasound and clinical examination. But in general, the same principle. The other question that you haven't answered is there any risk to the fetus or the baby when it's born? The evidence is that that risk is incredibly low. There have just been a handful of cases ever reported of transplacental melanoma spread. Most of those have been in patients with widespread systemic metastases. It is, however, sensible when you know that the situation is there to get the placenta examined histologically at the time of delivery. Mm-hmm. And let me add another question. So if this patient came to you and she already did sort of a wide local excision, would you carry on? And if that she did like a wide local excision, like 0.5 centimeter or 1 centimeter, and you have to complete that wide local excision, you have to take her to an OR or in clinics to do another centimeter to get the appropriate margins. Would you consider doing a sentinel node biopsy on a previously wide local excised lesion? The evidence is that even with a 1 centimeter margin, you can get reasonably accurate lymphatic mapping and your sentinel node biopsy will probably be accurate. If they've had anything much more than 1 centimeter, then it becomes less likely to be accurate, and it may not be worth doing. You can predict in this patient that she is likely to have a sentinel node positivity rate of maybe 30%, 40% likely to be sentinel node positive. We've just had
accepted for publication in the Journal of Clinical Oncology a very useful sentinel node positivity online calculator. That will be available, we hope, within the next 3 or 4 weeks. And that's proving incredibly valuable. You can just type in 6 ordinary pathological features of the primary melanoma, the patient's sex, their age, the type of melanoma, mitotic rate, Breslow thickness, press a button and you get a figure with a confidence interval. And we're finding that very valuable. And it's allowing us to avoid sentinel node biopsy in a number of patients, but indicating to us that sentinel node positivity rate is likely to be very high in others, and allows us to plan adjuvant post-operative therapy if they are sentinel node positive. Okay, so the answers were, most people wanted to do a wide local excision immediately, but very closely, I think these 2 questions are very similar. So some of them wanted to wait for the delivery and when recovered, do the sentinel node. Yeah, I've got 3 options here, but there were only 4 options here, but there were only 3 on this list. I think an immediate wide excision is, the evidence for that is not strong. And provided it's completely excised, then my feeling is that it would be much better to be content with the complete excision now and perform a proper melanoma operation at some convenient time after delivery. Okay, so let me quickly translate because we are already past the time. Bom, então o professor Thompson falou o seguinte, que nesse caso ele é muito similar com o que a gente está fazendo com o COVID, né? A gente tem que talvez esperar. Ele esperaria, já que a evidência é que você esperar, se a lesão foi excisada inteiramente, com margem de 2, 3 milímetros, esperar 3 até 6 meses é ok. Então, nesse caso, ele seria bem tranquilo de esperar, nasce o bebê, espera um pouquinho, depois faz a ampliação e o sentinela. Ele falou que a ampliação, nesse caso, a evidência não é forte, então, a evidência científica, então, ele esperaria. E ele comentou que eles têm um artigo que foi ainda não publicado no JCO, que é uma calculadora que você põe sexo, idade, índice mitótico, ele vai dar uma figura com a probabilidade do sentinela vir positivo com um intervalo de confiança. All right, so I think this was our time. If any panelist has an urgent question to do now, because Professor Thompson has to either go to bed or go to a party. I don't know what he's going to do Saturday night. But, we are not allowed to go to parties at the moment. We are confined to home. if it wasn't for that, but with the app, yes. All right, Professor Thompson. So thank you very much in the name of everyone you know here so well. A lot of people wanted me to thank you. So we cannot be happier with you being here with us. Thank you very much. Well, thank you for inviting me. It's a great pleasure, and it's an easy way to do this sort of thing. I was very disappointed when the embassy could not process my visa last time, and I had to pull out. I've never ever pulled out of a scientific meeting before, and I was forced to on this occasion. I'm very disappointed not to have been able to attend that meeting, but I'm pleased I was able to meet with you all this morning, and so thank you for inviting me. Right. Thank you very much, Professor. So now we're going to carry on with the rest of the discussion while Professor goes to bed. Well deserved. Thank you very much. All right. Bom, muito bem. Esse foi o Professor Thompson. Nossa, estou muito feliz que ele pôde participar. Acho que é uma chance única para a gente. Não sei se vai acontecer de novo. Muito legal. Espero que todo mundo tenha aproveitado e vamos continuar. Temos agora os nossos talentos nacionais. O próximo bloco agora a gente vai falar de lentigo maligno na face. Uma lesão que é simples, mas é chata, recidiva, volta, todo mundo trata de um jeito. E nesse bloco agora a gente vai ter o Dr. Renato Bacos, que é professor associado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, ele é da diretoria do GBM. E vamos lá, Renato, manda a bala aí.
Microfone, Renato. Bom, um bom dia a todos. Satisfação também participar desse primeiro web meeting do nosso GBM. E rapidamente já então vamos para alguns casos, né, que eu gostaria de apresentar. E com isso, realmente começar a nossa discussão. Então, primeiro, são dois casos muito rápidos. Primeiro, de um homem de 72 anos, agricultor, que notou o surgimento e crescimento lento de uma lesão ao longo de 2 anos. Né? Ele tinha uma mancha heterocrômica que variava de tons de marrom para preto, aproximadamente 1 centímetro. Essa é a lesão, próxima ali do dorso nasal, um pouco irregular. E dermatoscopicamente, essas são as estruturas que nós vemos. Eu quero enfatizar essa área onde se observa aberturas foliculares com pigmento irregularmente distribuído, também esse pigmento que começa a ficar em torno de folículos, fazendo quase algumas áreas mais espessas aqui, quase losangulares, né? Essa foi a localização escolhida para uma biópsia incisional, que confirmou então o lentigo maligno nesse caso. Take home message desse primeiro caso seria que a identificação de estruturas dermatoscópicas precoces do lentigo maligno, né, são realmente uma situação possível, e que a dermatoscopia pode auxiliar numa eventual necessidade de uma biópsia incisional nesses casos onde porventura pode estar indicada. O segundo caso, para aquecer um pouco as discussões posteriores, é de uma senhora de 89 anos que tem também uma mancha com crescimento lento na região malar, mas ela tinha um histórico de múltiplos tratamentos ablativos feitos inicialmente como mancha senis ou alguma coisa do gênero. Ao exame físico identificava uma mancha bastante heterocrômica, simétrica, com áreas hiper e hipopigmentadas, já com uma extensão maior na região malar esquerda. Essa aqui é a figura, então observem que ela se torna até com margens imprecisas, tons variando, áreas mais pigmentadas, áreas mais hipocrômicas, de fato uma lesão difícil de precisar onde termina, né? Aqui a dermatoscopia, e vocês observam que ela tem uma heterogeneia também de cores, há áreas realmente mais com tons de preto, né, que se a gente observa com mais proximidade, se observam múltiplos pontos pigmentados que certamente sugerem a presença do pigmento melânico na superfície, talvez intraepidérmica, né, e outras áreas que começam a esboçar também pequenas áreas arredondadas em volta de folículos. Essa também foi uma das áreas sugeridas para a biópsia incisional, que mais uma vez confirma um lentigo maligno. E eu acho que as grandes mensagens desse caso são a importância dessa variabilidade de cores e de assimetria na avaliação dermatoscópica, e também que a realização da dermatoscopia sempre deve ser feita antecedendo procedimentos ablativos em lesões de face, né? Justamente porque nós temos o lentigo maligno como uma doença insidiosa, e nesses casos realmente um tratamento equivocado pode levar para uma situação como essa. Então os casos rapidamente foram só para introduzir o assunto, né? E essa parte que eu vou comentar agora, nos próximos 10 minutos, são sobre os achados dermatoscópicos que a gente pode esperar nos lentigos malignos da face. Lembrando, né, o professor Gilles certamente vai abordar isso, mas a anatomia facial ela tem um aspecto histológico um pouco distinto do resto da pele, onde nós temos uma retificação dos cones interpapilares, e isso faz com que as estruturas dermatoscópicas também fiquem um pouco diferentes daquela que se observa no resto do corpo. Lembrando que o lentigo maligno sempre vai ter uma variabilidade de cores, um crescimento muito lento, o que faz clinicamente a suspeita nem sempre ser a primeira, ou se colocam muitos diagnósticos diferenciais, né, como ceratoses seborreicas, lentigos solares, ceratose liquenoides, a própria ceratose actínica pigmentada. São pacientes que, porventura, podem ter um campo cancerizável, né, e isso dificulta a visualização específica daquela substância, daquelas estruturas do lentigo maligno, mas nós temos realmente alguns fatos bastante claros quanto ao diagnóstico do lentigo maligno. O professor Stoltz, né, que pertence à Universidade de Munique,
fez um estudo muito antigo já, mas que serve até hoje, de algumas estruturas que vão nesse modelo de progressão do lentigo maligno. Então, basicamente, nós temos as estruturas chamadas de aberturas foliculares assimetricamente pigmentadas, pontos e glóbulos azuis acinzentados, as estruturas romboidais e as áreas homogêneas, que seriam já uma obliteração das aberturas foliculares pelo pigmento. Também tenho certeza que o professor Gilles vai abordar, mas nós temos uma característica do lentigo maligno, que é sempre ter uma atropia por folículos, né? E certamente é por isso que essas estruturas dominadas têm uma relação com sempre as aberturas foliculares. Aqui seria mais ou menos um modelo que o professor Stoltz idealizou, né? Então aqui seria uma lesão benigna, aqui as aberturas assimetricamente distribuídas, os pontos pigmentados ao tom de folículo, áreas romboidais, que seriam essas áreas losangulares, e já começa depois a obliteração. Então, basicamente, aqui uma outra lesão maculosa na face. Observem como as aberturas foliculares são absolutamente homogêneas nas suas aberturas, a pseudorrede ela é muito homogênea, então, claro que essa é uma lesão que tem uma conotação provavelmente benigna. Aqui vejam a cor, né? Já de cara a gente observa essa mudança de cor, né? Então já realmente tons enegrecidos, as aberturas foliculares elas se tornam já um pouco mais assimétricas, com esse pigmento em torno. Então certamente essa é uma lesão que tem que ser suspeita, né? Essa é uma que certamente se preveniria fazendo talvez um anato patológico antes de um tratamento ablativo. Mais um caso aqui clinicamente já mais suspeito, nós conseguimos observar as áreas losangulares, que seriam realmente as zonas romboidais, com mais proximidade também os granulozinhos em torno de folículos, né? Então mais uma lesão realmente que tem já uma progressão aí dentro das estruturas dermatoscópicas. Aqui uma lesão pigmentada realmente na ponta nasal, que, puxa vida, clinicamente é bastante inespecífica, né? E a dermatoscopia, nós vemos uma zona já mais hiperpigmentada, aqui na zona mais à direita, né, da imagem. Vendo com mais cuidado, vemos que há um pigmento mais escuro, fazendo já essas zonas romboidais. Claro que ainda aqui o diagnóstico não pode ser de certeza, né? Por isso a escolha para um anato patológico, e mais uma vez tínhamos um lentigo maligno, uma lesão in situ. Outra lesão realmente pigmentada, muito heterogênea de cores, bordas bastante imprecisas, difícil delimitar onde ela termina, e principalmente seriam várias lesões, seriam realmente um aglomerado de lentigos, ou seria realmente uma lesão única neoplásica. Aqui nós vemos essa estrutura, que realmente já mostra as zonas romboidais. Há também alguns grânulos em volta de folículos. Aqui a gente pode ver um pouco mais no detalhe. Aqui um círculo dentro do círculo, que também é uma estrutura que pode, dentro do cenário, colaborar com o lentigo maligno. Então, basicamente, claro que aqui nós temos mais um caso onde o anato patológico é fundamental. Nós vamos sempre escolher a área mais representativa, no caso, a zona de estruturas romboidais seria ela, e aqui nós temos também mais um lentigo maligno, ainda lesão in situ. Mais uma lesão realmente bastante clara do ponto de vista clínico, que deve ser um lentigo maligno. Aqui é mais para nós vermos a progressão dessas estruturas. Aqui nós já vemos uma área mais enegrecida, onde folículos são inicialmente obliterados, há zonas romboidais, mas já vem um espessamento. Então aqui começa provavelmente a chance de o lentigo maligno estar se mostrando mais invasivo, então o lentigo maligno melanoma, e realmente essa talvez seja uma área importante também para ser biopsiada, para, enfim, talvez ainda numa biópsia incisional, se essa for a escolhida, ter, quem sabe, a espessura de Breslow um pouco mais bem representada. Aqui uma lesão que aparentemente tem uma cor mais homogênea, né, na região malar esquerda desse paciente, e observem que também nós temos já talvez uma evolução um pouco mais rápida, em que pese uma lesão menor, onde já tem realmente uma área bastante enegrecida, mas nós temos realmente zonas romboidais. Então aqui, sem dúvida, é uma área importante fazer o anato patológico, ou, claro, nesse caso até poderia se fazer uma remoção já completa da lesão, mas de fato já mostrando um lentigo maligno melanoma aqui com 0,4 de espessura. É bem importante, eu vou realmente utilizar os minutinhos finais da aula para falar sobre o diagnóstico diferencial, porque de fato essa é uma grande dificuldade do lentigo maligno,
nós temos aquelas lesões tipo ink spot, né, dos lentigos, que já dão um pigmento todo ele homogêneo, né, ao contrário do lentigo maligno, que em geral apresenta fases de progressão. Nós vemos aqui um pigmento difuso na área central e que parece que está jogado como se fosse um borrão de tinta. Então, tem realmente peculiaridades, mas realmente com a curva de aprendizado, muitas vezes consegue diferenciar bem essas lesões, mas na dúvida, obviamente, se biopsia. Nós temos outros lentigos que podem ter, por exemplo, essas bordas ruídas por traça, né? Nós podemos ter outros que têm já aquela aparência mais de uma impressão digital. E chegamos nas ceratoses seborreicas, que tem um quadro muito característico, né, de uma pseudo-rede, né, pigmentada, com aberturas foliculares simétricas, eventualmente pseudocistos córneos. Porém, nesse caso, foi realmente um achado muito casual de eu ter fotografado essa ceratose seborreica, porque vejam que em algum tempo depois ela se modificou, questão de alguns meses. Essa é a comparação da mesma imagem. Observem que essa parte é a única que sobra, né, com esses pseudocistos córneos. Toda aquela pseudo-rede foi substituída por alguns grânulos grosseiros, mais escuros, que na verdade configuram a evolução de uma ceratose liquenoide, né? Então, claro, nesse caso tive a felicidade de ter a lesão prévia bem definida, o que pôde mostrar esse diagnóstico com mais facilidade, mas a ceratose liquenoide, quando aparece daquela forma, com grânulos grosseiros, essa realmente é a caracterização da dermatoscopia, mas obviamente que num caso duvidoso, eventualmente a biópsia é necessária. A ceratose actínica pigmentada, para realmente finalizar, também é um diagnóstico diferencial muito importante, e aqui todos os estudos são muito claros em falar que a presença de uma escamação branca e principalmente a aspereza e o toque áspero, realmente a palpação, são fundamentais para diferenciar de um lentigo maligno. O padrão granular que foi descrito na ceratose actínica pigmentada, ele não é muito diferente de alguns casos de lentigo maligno, só que tem algumas sutilezas. Eventualmente, esse pigmento ele preserva uma distância perifolicular, ele não chega a invadir a zona folicular. A escama branca sempre é muito frequente de ser observada. Aqui nós vemos mais um caso onde a escama é muito abundante. Vejam que é quase uma pseudo-rede que se forma. Caprichosamente, a tendência do pigmento é não invadir o folículo, né? Muitas vezes se acha um anel cinza nessa região, e os tampões queratóticos centrais. Então, claro que, mais uma vez, casos duvidosos são biopsiados, mas há pequenas diferenças clínicas e dermatoscópicas que podem diferenciar muitos casos. E para finalizar, esses são dois casos assim que se tem uma síndrome clínica da mácula pigmentosa da face. Essa aqui, à direita, é um pouco mais pigmentada, quem sabe poderia ser considerada mais suspeita. Quando nós vemos a dermatoscopia, se vê que aqui nós temos uma área com a borda ruída por traça, as aberturas foliculares não têm invasão pigmentada, é um pigmento marrom claro homogêneo. Aqui nós temos simplesmente uma melanose facial. E nessa zona, nós temos os grânulozinhos em torno de folículo, que não chegam ainda a invadir, né, os folículos, mas certamente essa figura clínica é aquela onde nós devemos fazer um anato patológico antes de tratar. E nesse caso, de fato, nós tínhamos um lentigo maligno extremamente incipiente. Então, acho que essa conclusão é fundamental, de que a dermatoscopia ela tem que ser feita em avaliações pigmentadas da face, e sim, ela ajuda a reconhecer muitos casos. Agradeço a todos pela atenção e eu fico à disposição caso tenhamos espaço para perguntas. Muito bom, Renato. Acho que a gente não tem tempo. Quem atrasou fui eu com o Thompson. Vou pedir para os outros panelistas, se puderem, compensar o meu erro aí. Acho que ficou muito bom, muito legal, assim, até para eu que sou cirurgião, é o terror do cirurgião, essas manchas aí no rosto, né? Sempre tem que pedir ajuda, acho que deu uma luz. Muito bem, vamos então, tudo isso que o Renato falou, a gente vai passar agora para os aspectos histopatológicos. Dr. Gilles Landman, ele é professor adjunto no Departamento de Patologia da Unifesp, ex-presidente do GBM. Manda bala, Gilles. Precisa o microfone, Gilles, precisa tirar do mudo. Ok, Perfeito. vamos lá. Vendo tela, gente? Sim. Ok, muito bem. Muito bom dia a todos. Muito obrigado aí pelo convite de participar desse primeiro webinar. É fantástico, a gente está aprendendo a
uma nova ferramenta que veio para ficar, eu imagino que sim, e eu já queria, então, já dar início. Ele não está andando, porque... Ok, então eu vou dar início para falar um pouquinho da histopatologia do lentigo maligno. Eu já queria declarar que eu não tenho conflitos de interesse e começar com esse artigo do Boris Bastian, que na verdade é é simplesmente para mostrar que hoje na classificação dos melanomas se leva muito em conta o nível de exposição solar. E o lentigo maligno entra aqui no grupo da exposição solar crônica. Isso vai ter implicação na histopatologia, como vocês vão ver agora. Eu vou fazer um resumo muito rápido, eu só vou fazer uma homenagem ao GBM aqui. Lá em cima a gente está vendo o primeiro símbolo do GBM e 3 das imagens que eu vou mostrar são do curso de patologia do GBM. Na histopatologia do lentigo maligno, algumas coisas são importantes e já foram faladas até pelo Renato, que é em relação à epiderme, que normalmente é achatada, ela não tem grandes cristas epiteliais, mas no caso do lentigo maligno ela se apresenta praticamente atrófica. Existe uma proliferação de melanócitos ao longo da junção dermoepidérmica de forma contínua, também chamada proliferação lentiginosa, daí o nome. Os melanócitos são atípicos e eles se estendem para anexos epidérmicos, como o Renato já falou, elas vão explicar as figuras romboides, como ele já tinha mencionado. Ocasionalmente começam a se formar ninhos e a coisa muito importante que a gente usa como critério diagnóstico é a presença de uma elastose intensa. Daí, aquele primeiro slide, a primeira tela que eu mostrei para vocês, daquele artigo do Boris Bastian, que utilizou muito essa ferramenta para diferenciar os melanomas de exposição intermitente e os de exposição contínua. Indo em relação ao lentigo maligno, como vocês podem ver aqui nessa tela, um menor aumento e um maior aumento. À esquerda, vocês podem ver, então, uma proliferação de melanócitos intensamente atípicos, que a gente já consegue perceber só pela característica nuclear de cromatina muito intensa, chama atenção em relação as outras células, e vejam que essa proliferação é contínua e se estende. Aqui tem uma entrada de um folículo e sai lá do outro lado. Mesmo aqui nesta região, a gente já vê algumas células ativas. Quando a gente vai olhar mais de perto, a característica nuclear é muito intensamente irregular, hipercromática, mas tende a se manter na porção basal do epitélio e não ter disseminação plagetóide, pelo menos na fase inicial, e isso distingue do melanoma extensivo superficial, que a gente vê a disseminação plagetóide mais exuberante. E aqui, só para mostrar aquela área que eu já tinha dito para vocês, de extensão ao folículo, que explica que esta coluna vertical de células, que quando estão muito pigmentadas, a gente olhando na dermatoscopia de cima, a gente vai ver uma coluna maior de células e, portanto, acentua a pigmentação e aí explica aquele aspecto de figuras romboides ou de acentuação perifolicular, como o próprio Renato já tinha explicado. Quando esses lentigos malignos começam a formar ninhos, como a gente está vendo aqui, é um sinal de alerta muito grande para o patologista procurar a invasão. E aqui estão as 3 figuras que vêm do curso original de patologia daquele curso itinerante, que mostra um lentigo maligno já aqui na periferia a proliferação lentiginosa e aqui já a invasão da derme
mais bem caracterizada aqui, e vejam que já houve uma invasão completa do folículo, destruição parcial do folículo, e em outra área já uma invasão franca, e a partir daqui a gente está falando de melanoma de uma forma geral, porque não existe muita diferença em relação aos outros tipos de melanoma a partir do momento que há invasão. Eu vou entrar agora rapidamente em considerações sobre a imunistoquímica, porque nos casos menos exuberantes e às vezes duvidosos, a gente vai usar lança a mão da ferramenta imunistoquímica para, num primeiro ponto, a confirmação do diagnóstico de melanoma quando existe a possibilidade de ser uma queratose actínica pigmentada, porque em zonas de muita exposição solar, os melanócitos ficam atípicos pela radiação ultravioleta, e a diferenciação nos casos muito incipientes de lentisco maligno com queratose actínica pigmentada é uma realidade. A segunda coisa que vai se utilizar em imunistoquímica é para a identificação de margens através da imunistoquímica na tentativa de identificar até onde vão as células atípicas. E para isso a gente lança a mão de pelo menos de 4 anticorpos são possíveis de ser utilizados: o SOX10, a tirosinase, o melan-A e o HMB45. Hoje em dia se dá preferência aos dois primeiros, SOX10 e tirosinase, na verdade, desculpem, aí está errado, é MITIF. Então, vejam uma coisa importante. Quando a gente olha numa coloração de melan-A, a distribuição, primeiro é uma coloração citoplasmática, e a distribuição dos melanócitos normal é essa que a gente está vendo, alternando os melanócitos em preto aqui, ou em marrom, como vocês... sumiu a minha apresentação. Então, a gente pode ver aqui essa distribuição de melanócitos, que no melanoma, quando a gente vai ver, essa distribuição é completamente irregular, como se pode ver aqui no melan-A. Qual é o problema do melan-A? É que ele cora muito citoplasma e cora dendritos. Ao corar os dendritos, existe um aumento não real do número de melanócitos. Então, se lança a mão de um outro tipo de coloração, como, por exemplo, SOX10, que é nuclear. E essa coloração nuclear que a gente está vendo aqui mostra aí uma distribuição normal de melanócitos, e no caso do melanoma a gente vê essa proliferação contínua, mas individual de cada um dos melanócitos, aqui já no melanoma invasivo. Então, essa coloração é muito interessante, e há um artigo, que é o último slide que eu vou apresentar, que comparou o uso do MITIF1 com o SOX10, ambas colorações nucleares, esse pessoal lá do MD Anderson, junto com o pessoal da Espanha e também uma outra instituição lá dos Estados Unidos, demonstrou que ambas as colorações, o MITIF1 e o SOX10, são praticamente equivalentes, embora tenham dado um pouco mais de preferência ao MITIF1. Ambas são colorações nucleares e que ocorrem pela presença de marcadores nucleares. Então, com isso, se a gente for tentar estudar margens ou tentar identificar o melanoma, é possível lançar mão desse tipo de coloração. Então, como comentários finais, eu gostaria de dizer que, primeiro, as biópsias pequenas podem não ser representativas, e tomar muito cuidado para pegar uma área que seja bem representativa, porque o diagnóstico diferencial com queratose actínica pigmentada pode ser um problema bastante grande na patologia. Segundo, as margens, se for um caso absolutamente inequívoco, não há nenhum problema de a gente ver as margens pelo HE.
Ressalva-se faça da questão de se fazer isso durante a cirurgia, ou seja, no exame de congelação. Isso é uma discussão à parte que eu não gostaria de entrar neste momento. E, finalmente, o uso da imunistoquímica, a melhor seria a utilização do MITIF ou do SOX-10. E assim eu encerro, eu agradeço muito e estou à disposição para perguntas. Maravilha, Gilis. A gente está um pouco atrasado, foi muito legal essa apresentação. E comentário rápido, algumas pessoas falaram que não conseguiram ver as telas do Gilis, talvez tentar sair e entrar ou passar para o computador. Para a gente estava normal aqui, para todo mundo, eu perguntei para algumas pessoas que estavam assistindo, estava normal, então talvez isso resolva. Bom, como próximo palestrante é o Edward René Bretbull, ele é colega meu lá na C. Camargo, cirurgião plástico. Ele é do núcleo de pele núcleo de câncer de pele da C. Camargo, regente do capítulo de oncologia cutânea da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica no biênio 2020-2021. É um cara que pessoalmente está encarando muito bem essa quarentena. Eu encarei muito mal, fiquei meio deprimido. O Edward tem a receita dele é exercício físico, muito vinho e assistir filme de zumbi. E depois a gente cuida da cirrose. Filme de zumbi, esquece do vírus. É o cara que melhor está encarando a quarentena que eu conheço. Manda bala, Eduardo. Vamos lá, bom dia a todos. Obrigado, Ivan, pelas gentis palavras. Estão vendo a minha tela? Sim. Tá, bom dia a todos. Então, o que me foi pedido para falar para vocês é sobre o tratamento cirúrgico do lentigo maligno. Eu não tenho conflito de interesses para essa apresentação. Então, como o Renato e o Dr. Gil já falaram, a gente tem uma variabilidade muito grande de apresentações clínicas e topografias. Então, o lentigo maligno é peculiar na face porque a gente, às vezes, tem grande dificuldade de aplicar as margens tradicionais, as margens fixas pré-conizadas pela literatura. A pigmentação sempre é muito irregular. Então, aonde começa essa lesão? Então, por exemplo, uma lesão já manipulada na pálpebra inferior. A dermatoscopia, eu não vou nem me ater a perder meu tempo. E como o Gilles falou, essa proliferação melanocítica atípica, ela confunde muito com a queratose actínica. Então, é uma doença que tem uma peculiaridade muito grande em todas as áreas de atuação. Então, vamos pensar, o lentigo maligno, o tratamento seria como de todo melanoma in situ, ampliação de margens de meio a 1 centímetro. Eu vou começar com um caso simples, entre aspas, simples. Então, melanoma de asa nasal, lentigo maligno. A lesão não era grande o suficiente para eu fazer um retalho de cara, mas também não era pequeno o suficiente para eu querer tentar fechar a borda a borda. Então, o que eu fiz? Eu apliquei as margens convencionais de meio centímetro. Por quê? Porque, nesse caso, eu sabia que um retalho ia ficar melhor do que qualquer puxada para aqui, puxada para lá, para tentar fechar. Então, a gente fez as margens preconizadas, sem grandes surpresas da técnica. Um retalho tipo finger flap do sulco nasogeniano, e esse retalho pedículo dérmico, ele vem fino. Vou passar só um vídeo rapidinho, só para vocês verem que você consegue fazer no POI, o retalho já ficar da espessura da asa nasal, então você consegue uma boa qualidade, por isso que eu apliquei de cara as margens preconizáveis. Mas nem sempre tudo é uma maravilha. Então, por exemplo, uma lesão de ponta nasal, onde a margem é imprecisa, e aqui sim, se eu for fazer retalho, eu tenho algumas opções, eu tenho que ter certeza absoluta que eu vou remover esse tumor sem desprezar tecidos são. Então, nesse caso, a gente aplica a técnica de espaguete como se fosse um slow moss, mas deixando o tumor primário lá. Então, da esquerda para a direita, a lesão. Essa lesão foi demarcada por dermatoscopia, e quem tiver ferramenta pode usar microscopia confocal, outras ferramentas que ajudem a tentar delimitá-la clinicamente falando. Tira-se um anel periférico ao redor da lesão. Esse anel, então, é enviado para a parafina, com um fio sempre de reparo às 12 horas. Esse é o pós-operatório imediato. Então, a lesão removida, chuleio simples de nylon 6 zeros. Esse aqui é o pós-operatório logo após a retirada dos pontos, enquanto a gente espera o laudo anatomopatológico chegar, às vezes por imunistoquímica, se o patologista tiver dificuldade. Nesse caso, por exemplo, a margem das 12 às 3 horas, o patologista viu que tinha melanoma in situ. Na margem das 3 às 6, ele ficou muito na dúvida com relação a fechar como melanoma in situ, mas me deu como proliferação melanocítica atípica. Então, optei por ampliar todas essas duas margens. Isso vai novamente para a parafina. Então, aqui a ampliação, aqui o fechamento, ponta nasal, com a oleosidade, com as glândulas sebáceas, a cicatriz às vezes retrai.
Com esse laudo de ausência de tumor residual, eu consegui delimitar essa lesão. Pois bem, uma vez delimitada, vamos programar nosso tratamento cirúrgico. E aqui vem a experiência de quem trabalha com reconstrução de face. O que nós fizemos aqui, eu desprezei um pouco mais de tecidução do que eu consegui com a minha delimitação, mas eu fiz isso para poder posicionar melhor o meu retalho, para uma qualidade melhor de reconstrução, e fiz um retalho que se chama Rintala, onde a gente avança o dorso do nasal e o aspecto estético fica bem aceitável. E agora vamos voltar para aquele caso da asa nasal, da primeira paciente que eu falei para vocês que eu apliquei a margem fixa porque eu sabia que o retalho ia ficar melhor. Mas nem sempre nós temos um mundo de flores. Então, um lentígo maligno de asa nasal, mas se vocês olharem por baixo, a lesão vai até dentro da narina. E aqui sim, realmente a cirurgia vai ser um pouco mais complicada. Então, aplicamos a técnica de espaguete nesse segundo caso. Lesão demarcada por dermatoscopia, anel em volta, e esse anel, como vocês podem ver, ele vai até dentro da narina, uma vez que eu tinha pigmento dentro da narina, então tecnicamente é uma cirurgia um pouquinho trabalhosa. Aqui à esquerda, a cicatriz resultante da biópsia. Fiz exatamente o mesmo retalho que eu fiz na outra paciente, aquele mesmo finger flap, a gente consegue dobrá-lo sobre si mesmo, consegue emagrecê-lo. E esse aqui é o aspecto pós-operatório do paciente. Vocês podem ver que tem alguns pontos ainda remanescentes. Nesse caso, os pontos que a gente usa para fazer a curva da asa nasal, a gente deixa mais tempo. Então, normalmente a gente tira os pontos da área doadora e do retalho com mais ou menos 7 dias. E esses pontos que vocês estão vendo remanescentes aqui, a gente deixa em geral 2 a 3 semanas para poder marcar bem a asa nasal. E vocês podem ver que na slide da direita, o retalho você consegue levar até ele bem fino. É um retalho que ele é bastante versátil para a reconstrução de asa nasal. Então, terminando o que eu queria falar para vocês, a técnica de espaguete ela é muito interessante, muito eficiente quando eu quero preservar tecido. Ela é simples e prática, o único problema é que ela é uma cirurgia de 2, às vezes 3 tempos, então o paciente tem que entender toda a dinâmica do tratamento, mas te permite você preservar o máximo possível tecido são. E, como vocês viram nas imagens, todos os casos a gente operou com anestesia local e sedação, uma vez que, como os bloqueios regionais de face são muito eficientes, esses casos, na imensa maioria das vezes, dá para fazer os tempos iniciais com anestesia local e o tempo principal, eventualmente, com uma sedação, sem precisar invadir via aérea em tempos de coronavírus. Obrigado, Ivan. Obrigado, pessoal. Sensacional, Eduardo. Muito boa aula. Parabéns e conseguiu até abreviar o tempo, aí ganhou o tempo que eu perdi no começo. Boa. Então, vamos lá. Agora com 6 minutos de atraso, vamos para o Dr. Rodrigo. A gente vai mudar de bloco agora. Agora a gente vai falar de um tema meio espinhoso, que é o melanoma de primário oculto, né? Melanoma que a gente não sabe aonde estava a lesão primária. Muita controvérsia nisso aí. Quem vai começar falando é o Dr. Rodrigo Munhoz, oncologista clínico do Sírio-Libanês e do ICESP, diretor científico do GBM. E na imagem dele a gente vê que ele está com um jardim vertical maravilhoso. Coisa realmente assim muito chique. Manda bala aí, Rodrigo. Bom dia, Ivan. Obrigado, é um prazer participar. Parabéns, antes de mais nada, pela organização. Tenho certeza que isso vai se repetir inúmeras vezes, dado o sucesso do dia de hoje. Eu vou dividir esse módulo com o Alberto Weinstein, que está conectado aí também e vai falar um pouquinho da parte cirúrgica. E para abordar inicialmente o tema, eu vou trazer um caso clínico, que eu já vou compartilhar com vocês agora. Esses são meus potenciais conflitos de interesse. Então, o primeiro caso é um paciente de 48 anos, do sexo masculino, natural e procedente de São Paulo, casado, 2 filhos, trabalha com comunicação e marketing. Ele tem um histórico de esofagite eosinofílica e traço talassêmico. A tia materna teve um câncer de colo uterino aos 86 anos, mas não teve outros casos na família. Paciente previamente rígido, praticante regular de atividade física, maratonista. Durante os exercícios, ele notou um desconforto na região axilar direita no final de 2017. Em janeiro de 2018, ele fez uma ressonância que mostrou uma massa axilar sugestiva de um conglomerado nodal, ou uma linfonodomegalia isolada, medindo aí 4,5 por quase 4 centímetros. Essas são as imagens da apresentação inicial desse paciente, dá para ver aí essa massa claramente na ressonância, aí, que também era palpável ao exame físico. Ele foi então para uma biópsia por agulha desse linfonodo axilar, que veio consistente com uma neoplasia indiferenciada, com um perfil imunistoquímico consistente com melanoma, alto índice proliferativo, um Ki67 de 70% a 80%, HMB45 positivo, S100 positivo, SOX10 positivo.
Com esse resultado, então, ele passou por um estadiamento inicial que incluiu uma ressonância de crânio, o exame veio normal, e um PET scan que mostrou apenas essa linfonodomegalia axilar direita, hipermetabólica, consistente, então, com atividade neoplásica, um SUV de 22, ou seja, uma avidez pelo FDG bastante alta, mas o PET não mostrou nenhum outro foco de doença, só a linfonodomegalia isolada. Por ocasião do estadiamento, a gente pediu também um DHL sérico que veio normal, aí 234, de um limite superior de 480. Então, em resumo, é um paciente de 48 anos, rígido maratonista, com melanoma metastático para linfonodo axilar direito de primário oculto. A avaliação dermatológica e a avaliação clínica de mucosas não mostrou outros focos. O irmão dele é médico, pediu uma avaliação oftalmológica também, que veio sem alterações. E a gente fez um NGS, nosso painel dirigido para melanoma, que mostrou uma mutação de PDGFR, que acontece em mais ou menos 5% dos casos, mas não tinha nenhuma mutação de BRAF, GNAQ, KIT ou NRAS. A gente afastou também aí um sarcoma de células claras com a pesquisa de rearranjo de EWSR1, que acabou saindo antes. Então, esse paciente cai no grupo daqueles que têm o melanoma de sítio primário oculto. Essa definição de 1963 de Dasgupta, ela define o melanoma de primário oculto com a presença de melanoma histologicamente confirmado em linfonodo, víscera ou perissubcutâneo, sem história ou evidência de melanoma primário em pele, membrana mucosa ou olhos. Essa, porém, não foi a primeira descrição disso. O primeiro relato vem de uma série do Memorial publicada em 52, de um caso tratado em 1917. O melanoma de primário oculto ele corresponde aí a 2 até 3% dos casos de melanoma, até 15% em algumas séries, mas aí está um pouco sobreestimado. E usualmente acomete os linfonodos, em 60% dos casos. Tem 3 teorias gerais para um melanoma de primário oculto. Uma delas é que você perdeu a lesão primária no exame físico, ou alguém ressecou essa lesão em algum momento, ela não foi valorizada, não foi enviada para exame anatomopatológico. Uma segunda teoria sugere que você tem um papel aí da vigilância imune de uma resposta imunomediada, levando à regressão completa de lesões primárias. E uma terceira teoria bastante interessante, que sugere que, na verdade, você tem uma transformação já à distância de melanócitos que migraram, seja para linfonodo, seja para sítios viscerais. Não é incomum que em pesquisas de linfonodo sentinela ou linfadenectomia, nós encontremos depósitos de melanócitos saudáveis em linfonodo, e isso pode justificar, então, a presença de um melanoma de primário oculto a partir de um melanócito que já sofreu a transformação maligna depois dessa migração. Essa talvez seja a maior revisão sistemática, quase 4.300 casos, apontando esse número aí de perto de 3,2% dos casos de melanoma como sendo melanoma de primário oculto, e aí uma maior incidência na 4ª e 5ª décadas de vida, com uma preponderância em pacientes do sexo masculino. Essa é uma outra meta-análise, 18 estudos, 2.000 pacientes, apontando mais ou menos a mesma coisa, uma prevalência que variou em diferentes séries de 1,4% até 5,6% dos casos. Então, naturalmente, voltando ao caso, a gente tem aí algumas dúvidas imediatas para esse paciente, o que fazer, partir para uma linfadenectomia, iniciar com um tratamento sistêmico primário, uma neoadjuvância, ou até mesmo pensar na radioterapia, mas, na verdade, esse caso suscita outras dúvidas mais abrangentes, principalmente, como que eu avalio inicialmente um paciente com melanoma primário oculto? Como é que eu defino que é um melanoma primário oculto? E como é que eu tenho certeza que eu não estou perdendo um sítio primário que eu não identifiquei no primeiro momento? E as dúvidas sobre o que fazer com ele. Para isso, a gente precisa entender se a história natural é a mesma, se o risco de recorrência é o mesmo e se a resposta aos tratamentos sistêmicos também é a mesma. E é isso que o Alberto e eu vamos tentar discutir ao longo dos próximos minutos. Voltando ao caso, então, e já dando a resposta, esse paciente foi para a linfadenectomia, tinha uma neoplasia maligna infiltrando um conglomerado nodal axilar direito, medindo 5 centímetros, outros 45 linfonodos ressecados, todos sem evidência de doença. E aí a gente propôs, então, pelo volume de doença e extensão extranodal, radioterapia adjuvante, que ele fez até abril de 2018, e nivolumab, que ele completou em janeiro de 2019, um total aí de 12 meses de tratamento. Eu vou passar agora para o Alberto, que vai falar um pouquinho do manejo cirúrgico do paciente com melanoma de sítio primário oculto. Tudo bem, deixa eu só fazer a introdução, só fazer uma errata que eu esqueci de apresentar o Bertoli. Bertoli, todo mundo, que ele dividiu comigo o painel do Thomson. Bertoli todo mundo conhece, cirurgião da C. Camargo, membro da diretoria do GBM. Falar que nós estamos com 337 participantes assistindo isso aqui, então realmente é impressionante, é um número
absoluto, nem nos meus maiores delírios eu achei que ia ter 337, então obrigado a todo mundo que está assistindo. E fazer o momento Jequiti aqui, fazer a propaganda do nosso Instagram. No nosso Instagram a gente não está fazendo mais entrevistas ao vivo, a gente está fazendo as lives. Se você não tem Instagram, faça, e se você tem Instagram, siga por favor o GBM. A gente está fazendo umas lives, tem muita coisa lá, por favor sigam. Bom, agora a gente vai falar com o Alberto Weinstein, ele vai falar da parte cirúrgica. O Alberto Weinstein está com um fundo de tela, não sei se é Nova Zelândia ou algum lugar assim, ele descobriu hoje essa função, então ele está maravilhado com isso aí. Ele é cirurgião oncológico, professor da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Manda a bala, Alberto. Obrigado a todos, é um grande prazer estar aqui. Como o Rodrigo já mostrou, o assunto que nós vamos falar é um pouco espinhoso, um pouco difícil, e acabou que eu fiz uma grande meta-análise, uma revisão do assunto. Meus conflitos de interesse são, eu sou do advisory board de algumas empresas, mas principalmente eu sou cirurgião oncológico. Vocês vão ver que essa aula tem uma pegada um pouquinho mais como cirurgião oncológico, então dê um desconto nesse assunto. Eu estou mostrando aqui vários casos de melanoma, e quando eu fui rever esses casos, essa aqui que está com esse círculo é o único caso de melanoma de primário desconhecido. É igual o paciente nos apresenta no SUS. Eles chegam com uma massa que começou a crescer, e justamente porque cresceu devagar e ele não tinha nenhum machucado, nada, ele deixa crescer, e quando ele chega, não raro, já são lesões desse tamanho. O melanoma de primário desconhecido, para quem for fazer a busca, tem que fazer a busca na PubMed, alguma coisa com MUP, né? Que é melanoma unknown primary. Então, como o Rodrigo já mostrou, é descrito inicialmente em 1960. A definição é um melanoma metastático sem evidência de lesão primária, e a etiologia mais provável é uma regressão imunomediada da lesão primária. Então, tem uma lesão primária, gera uma resposta imune, só que essa lesão teve o tempo de estabelecer uma metástase, e a resposta imune, possivelmente pelas células dendríticas, é mais efetiva na pele. Então, a lesão desaparece. A gente já sabe nessa figura aqui que a imunoterapia funciona muito bem. O sistema imunológico é capaz de reconhecer e destruir as células tumorais e fazer isso com muito mais eficiência se for ajudado. Como nesse caso aqui de cima, que eu gosto muito de mostrar, que o paciente tem mais de 10 anos de resposta completa com IP exclusivo, e a imunoterapia às vezes funciona bem, mesmo quando a gente não faz, como nessa paciente aqui, que é uma paciente negra, com múltiplas metástases tipo satelitose, e que criou um halo vitiligo com uma resposta quase completa. Tem uma diferença grande no primário desconhecido no Brasil, ou países como o Brasil e em outros países. Na maioria dos casos do Brasil, ele não é um primário desconhecido clássico, um TX. É um T0. Ele é um TX. TX é um tumor que a espessura tumoral não pode ser acessada. Então, é aquele paciente que, infelizmente, a gente via isso acontecer e continua vendo, onde, inadvertidamente, a lesão primária foi cauterizada, foi curetada, ou, muito comum aqui em Minas, o paciente não teve acesso ao AP, porque o médico não solicitou. Tem médicos que, para tirar muitas lesões, tiram e não se preocupam, jogam fora. Ou o paciente não retorna para saber o que deu o exame, ou o que, infelizmente, acontece, no processo burocrático, o laudo não chega onde ele tem que chegar, que é a mão dos pacientes. Então, no Brasil, a maioria dos casos são TX. Nos Estados Unidos e em outros países, realmente o primário de desconhecido é um T0. Então, não há evidência de tumor. Então, é o que é realmente o MUP. O que é um dos pontos que eu gostaria de estressar rapidamente? É muito importante pesquisar o melanoma primário? Não, a maioria dos artigos mostram que não. Tem essa revisão aqui à esquerda, eles avaliaram 119 médicos em 47 países e viram que eles fazem avaliação de pele, CT, vários exames, e a conclusão é de sempre, é que o tumor, esse tipo, melanoma de origem de primário desconhecido, ele é muito heterogêneo, então não tem muito como você estabelecer um consenso de como fazer a busca. Como esse outro artigo aqui, extremamente interessante à direita, mostra que não acha. Tem algumas coisas que podem ajudar. A pesquisa do TERT, ou do TERT, que é um oncogene, pode ajudar para mostrar uma origem mucosa,
Mas aqui estão alguns exames que são pedidos e tem alguns relatos na literatura que mostram que mais de 95% dos casos você não acha o primário depois que você afastou uma cirurgia prévia. Então, a rotina é fazer dermatoscopia e ponto. Não adianta ficar fazendo endoscopia, colono, para procurar um de mucosa, fundo de olho, exame ginecológico. Eu já vi paciente fazer cistoscopia. Quer dizer, revira o paciente de cabeça para baixo, gasta muito dinheiro, perde muito tempo, não vai achar e o mais importante, se achar, não vai fazer tanta diferença, porque a doença já é metastática. O quadro clínico, a maioria dos casos, eles se apresentam em linfonodos, como o Rodrigo já mostrou. Existem enormes casuísticas, essa aqui à esquerda é uma das maiores que tem, então vocês podem ver que são 33.181 pacientes, eles acharam 857 de primário desconhecido. E a maioria é no linfonodo. Mas mostra que mesmo o paciente com primário desconhecido, se ele tiver um linfonodo menor, ele vai muito bem, porque se ele tiver um linfonodo maior, um grumo de linfonodo aqui à direita. Uma coisa muito importante, sempre tem que fazer, é certificar se o paciente já fez algum procedimento prévio. Perguntar, porque perguntar, você já fez uma cauterização? Alguém tirou uma lesão sua? Alguém tirou uma unha sua? Principalmente nos pacientes que chegam com doença linfonodal, estou mostrando esse artigo aqui à direita, porque nesses pacientes, a gente pergunta e a gente consegue achar entre 80% e 90% de alguma lesão, quando é membro inferior, uma lesão acral, às vezes entre os dedos, ou uma cauterização prévia, ou mesmo um cálcico, e quando é axilar, às vezes no dorso, que o paciente não tinha visto. Mas 10% a 20% dos casos ficam sim, sem diagnóstico. Existem grandes séries, grandes meta-análises, mas poucas séries de casos. É até uma ideia interessante aqui no GBM a gente tentar fazer uma avaliação nacional, porque se fizer uma série de casos de 50 artigos já é muito. Então, a maioria das meta-análises, como essa daqui, à esquerda, que eles acharam 4.348 pacientes com melanoma de primário desconhecido, que é uma incidência de 3,2, e olha só, eles fizeram a busca durante 89 anos. Essa outra grande série de casos à direita, de 322 melanomas, eles olharam em quase 40 anos, 73 a 2014. Então, existem muitas meta-análises, mas muito poucas séries de casos. Qual que é a etiopatogenia? A principal mesmo, nesse artigo à esquerda, é muito interessante de ler, é que o primário regrediu, e a outra opção que é muito interessante é dentro do linfonodo, como a maioria dos casos são linfonodais, é uma transformação de um melanócito no melanoma dentro de um linfonodo. Então, não raro, a gente faz biópsia de linfonodo sentinela, acha positivo na imunistoquímica, mas a célula não tem um padrão de ser um melanoma. É importante mencionar, nesse slide à direita, que esse artigo é muito interessante, mostrando que nesses casos em que a lesão apareceu no linfonodo, então o melanócito dentro do linfonodo, o paciente chegou com doença inguinal ou doença axilar, teoricamente ele não seria estadio 3. Pode ser que ele seja um paciente estadio 1. Essa seria a lesão primária. Então, como eu disse, eu como cirurgião oncológico, neste contexto, não é um melanoma metastático, mas um melanoma primário no linfonodo, e pode ser sim que a cirurgia podia ser muito bem indicada, inclusive com finalidade curativa. Outro dado importante que vale não só para a doença metastática, mas principalmente para o melanoma de origem determinada, desconhecida, a quantidade tumoral, mostrando aqui à direita, um tumor muito grande, é menos importante do que a qualidade ou a cinética de disseminação tumoral. Então, aquele paciente com primário desconhecido que chega e fala que tem um nódulo que está crescendo há 2, 3 anos, tem um prognóstico muito melhor do que aquele que chega e fala que o nódulo apareceu há 1, 2 meses, né? E isso mostra, igual esse gráfico no meio, mostra que os resultados bem comparáveis com os pacientes com doença metastática candidatos à cirurgia. E quanto ao prognóstico? A maioria dos artigos, mostrando aqui à esquerda, mostra que os pacientes com melanoma de primário desconhecido têm um pior prognóstico, tem um melhor prognóstico,
né? Alguns poucos artigos, como esse à direita de 2017, mostram que eles podem vir a ter um pior prognóstico, mas o interessante é o seguinte, mesmo os artigos que mostram que os melanomas de primário desconhecido têm o melhor prognóstico, a maioria, ou quase todos deles, citam a cirurgia. Então, eu gosto muito desse slide à direita, de maneira lúdica aqui em cima, estão enterrando o cirurgião oncológico na cirurgia do melanoma metastático, aqui está até o túmulo da cirurgia oncológica no melanoma, e não é verdade. No melanoma de primário desconhecido, nós somos aqui à direita, nós estamos renascendo igual o fênix, né? Existe lugar para cirurgia. Por quê? Porque mesmo mostrando aqui em cima terapia-alvo com resultados bons, imunoterapia com resultados bons e a combinação com potencial para ter resultado melhor ainda, trabalhos que mostram ressecção de melanoma metastático, lesão única, de primário conhecido ou desconhecido, nós conseguimos até 50% de sobrevida por mais de 5 anos. Então, a cirurgia não é a melhor opção, mas é uma das opções no arsenal terapêutico para esses casos. É lembrar que em casos de metástases cutâneas, onde o cirurgião fica mais animado, então aparece aquele nódulo subcutâneo, é fácil tirar, é ambulatorial, vou resolver. Infelizmente, não resolve. É um dos piores prognósticos, além das metástases em órgãos internos. Então, metástase subcutânea de melanoma de origem determinada, ela tem recorrência local em 65% e recorrência sistêmica em 78%. Já o melanoma de primário desconhecido apenas em linfonodo, a cirurgia é uma opção muito interessante, que pode-se conseguir tempo livre de doença ou sobrevida mesmo, de 5 em 10 anos, de 55% e 44%. Então, tratem esses pacientes de maneira agressiva, considerando os tratamentos sistêmicos, bem como a cirurgia. E os tratamentos imuno e terapia-alvo, mudadas as indicações da cirurgia? Claro que sim. A grande base de dados que a gente tem é antes do advento da terapia-alvo ou da biologia, da imunoterapia. Tanto é que no segundo caso que o Ivan e Bertoli apresentaram, o paciente tinha tido uma recidiva linfonodal, a minoria indicou fazer a linfadenectomia. A maioria das pessoas já saltou da imuno para terapia-alvo e esqueceu da cirurgia. Então, mesmo com os tratamentos sendo mais efetivos e melhorando a sobrevida, a cirurgia é uma opção, e uma opção interessante, porque apesar dos melanomas de primário desconhecido estarem aumentando entre os jovens, um dado interessante da fisiopatologia é que eles são mais comuns nos idosos. E é um melanoma que fica muito tempo no paciente, que ele desenvolve o primário fica um tempão lá, dá metástase, ele é destruído, então, teoricamente, o sistema imunológico já estaria pré-ativado, né? Mas, de novo, lembrando que, nesses casos, onde tem um linfonodo acometido, lesão única, primário desconhecido, é claro que deve ser avaliado se é BRAF positivo para tentar terapia-alvo, imunoterapia, mas olhem só, a linfadenectomia, ela consegue sobrevida de 5 anos em mais de 60% dos pacientes. A média é de 165 meses. E o prognóstico é melhor nos pacientes com melanoma de primário desconhecido do que os pacientes com melanoma de primário conhecido. Então, de novo, eu falo aqui, um paciente com estadio 3, pode ser que ele não seja estadio 3, né? Pode ser um paciente que, esse caso que eu nunca esqueci, uma paciente com uma doença axilar maciça, dá para ver aqui eu segurando uma das lesões, ali é ulcerar, necrosar, apodrecer viva. Eu fiz uma cirurgia higiênica, tirei essa peça grande, nem tinha tanto foco oncológico aqui, e ela teve uma longa sobrevida. Possivelmente a doença dela não era metastática, era alguns nevos que estavam no linfonodo e que degeneraram em melanoma. Então, respondendo a pergunta da minha parte, o Rodrigo vai falar da parte oncológica, da parte sistêmica. Existe lugar para o cirurgião no paciente com melanoma metastático de primário desconhecido? Sim. Com o advento da terapia-alvo e das imunoterapias, esse papel do cirurgião vai ser, inclusive, mais efetivo. Um tratamento não briga com o outro. Quando surge um tratamento novo, não é para tornar o outro pior. A cirurgia é tão bom quanto era ou tão ruim quanto era, mas pode entrar em associação com esses novos tratamentos.
E, de novo, mostrando quanto menor a quantidade de doença, então um M1A é melhor do que um M1B, que é óbvio que é melhor que um M1C, e um tratamento muito interessante, principalmente para paciente de melanoma de primário desconhecido, seria fazer como se fosse uma neoadjuvância, fazer um tratamento sistêmico, aí fazemos a cirurgia e na cirurgia, se tiver resposta clínica completa, discute até não fazer o tratamento adjuvante. Se tiver resposta incompleta, faz o tratamento adjuvante. Então, isso é uma alternativa extremamente promissora. Eu queria, então, terminar agradecendo o convite do Grupo Brasileiro de Melanoma e parabenizar os organizadores, né? O Rafael, Ivan e Bertoli. Estou gostando muito do evento. Legal. Então, agora a gente finaliza com o Rodrigo. Rodrigo, se você puder dar uma economizada, a gente está um pouquinho estourado no tempo. E muito legal ver essa interação aí. Você vê que o Rodrigo e o Alberto até escolheram o mesmo fundo, um fundo verde bonito, para padronizar. Isso mostra a O meu não tem integração da aurora equipe. boreal. Muito bem, manda bala, Rodrigão. Vamos lá, vou passar rapidinho aqui para a gente tentar respeitar o tempo e falar um pouquinho da visão do oncologista clínico sobre o tratamento do melanoma primário oculto. Então, a primeira etapa aí que o Alberto já mencionou é como é que a gente avalia inicialmente esse paciente, porque não existe consenso. Formalmente, pelos critérios de Das-Lupt, esse paciente mereceria um exame detalhado de pele, de mucosas e oftalmológico. Mas a verdade, como o Alberto contou, é que isso não traz muita resposta na maior parte dos casos. E como agravante, a gente tem algumas análises moleculares sugerindo que, na enorme maioria das vezes, o que você tem é um padrão consistente com o primário em pele. Ou seja, quando você faz uma análise molecular de um tumor de sítio primário oculto, o que se vê é uma alta carga mutacional, um padrão sugestivo de dano induzido por radiação ultravioleta e prevalências de mutações de BRAF e NRAS comparáveis ao melanoma cutâneo. É o que fica patente nessa série europeia, por exemplo, de 44 pacientes, em que a distribuição homem-mulher foi comparável ao melanoma cutâneo, a mediana de idade também foi a mesma, e as características moleculares, isso é, o percentual de mutação de BRAF, NRAS, PDGFR, foi consistente com melanoma de pele. E aqui também uma outra série, agora do grupo australiano, inclusive o John Thompson, que participou da reunião de hoje, é um dos coautores, em que eles avaliaram 33 amostras submetidas a whole exome sequencing e buscaram determinar a carga mutacional e assinaturas associadas ao dano pela radiação ultravioleta, e mais um NGS dirigido de 91 amostras para avaliação de 46 mutações hotspot, incluindo aí BRAF, NRAS, NF1 e por aí vai. E o que se viu nessas amostras foi uma elevada carga mutacional, um perfil consistente com dano solar crônico marcado por transições CT e 45% dos casos com mutação do gene BRAF, seguindo a epidemiologia usual do melanoma cutâneo. Então, isso reforça a mensagem de que talvez o principal seja uma avaliação clínica criteriosa da pele. Um segundo ponto é entender qual que é o prognóstico desses pacientes para definir o tratamento sistêmico. Se a gente chegasse à conclusão de que virtualmente todos os pacientes estão curados e têm um excelente prognóstico, você abriria a mão de um eventual tratamento adjuvante. Ou o contrário, se você tivesse um prognóstico péssimo, você investiria muito mais nesse paciente. E aí os dados são um pouco controversos. Essa é uma meta-análise publicada no JAAD em 2014, 18 estudos com 2.000 pacientes com melanoma de primário desconhecido, estadio 3 e estadio 4. Essa meta-análise sugere um prognóstico um pouco melhor para o paciente de sítio primário oculto, sobretudo para o estadio 3, um hazard ratio de 0,83 e uma sobrevida global em 5 anos de perto de 46%. Os números são mais desanimadores para pacientes estadio 4, mas lembrando que é uma meta-análise de 2014, ou seja, todos os pacientes virtualmente incluídos aí vêm de períodos prévios à incorporação de imunoterapia contemporânea e de terapia-alvo, mas de qualquer forma uma tendência a um prognóstico um pouco melhor, mas uma sobrevida global em 5 anos comparável ao padrão histórico do melanoma cutâneo, só 16% dos pacientes vivos em 5 anos. Essa é uma outra série mostrando talvez um melhor prognóstico para pacientes com doença estadio 3 de melanoma de sítio primário desconhecido, uma série do John Wayne, com 262 casos de melanoma de sítio primário desconhecido, comparados a uma coorte geral de pacientes de sítio primário definido e uma coorte pareada ajustada para as demais variáveis, ou seja, eles pegavam casos ajustados para idade, sexo, volume de doença nodal e por aí vai. E o que eles demonstram ou sugerem, na verdade, nessa série retrospectiva, que foi coautorada pelo Don Morton, mais uma vez uma tendência a um prognóstico melhor para pacientes com envolvimento nodal e sítio primário desconhecido,
a gente tem aí perto de 55% dos pacientes vivos em 5 anos, daqueles com melanoma envolvendo o linfonodo e sem sítio primário claro, versus 44% para aqueles com sítio primário definido. Para a doença avançada, apesar daquela meta-análise de 2014, a gente tem dados um pouco mais contemporâneos mostrando que talvez não importe muito. Essa é uma série retrospectiva do Memorial. Eu tive o prazer de ser um dos coautores dessa série, ela foi publicada em 2016. A gente avaliou aí um total de mais de 3.000 pacientes e buscou definir o impacto prognóstico do sítio primário ajustando para o momento da primeira metástase. Ou seja, não era no momento em que se diagnostica o melanoma, mas sim no momento em que o paciente abre o quadro de doença metastática. O que se viu na prática é que pacientes com melanoma de sítio primário desconhecido tinham, mais uma vez, uma epidemiologia muito próxima de pacientes com sítio primário em pele e um prognóstico comparável ao melanoma acral e melanoma cutâneo e um prognóstico melhor do que aqueles pacientes com melanoma de mucosa. Na verdade, o único grupo aí que fugiu das curvas de sobrevida foi o melanoma de sítio primário em mucosa, uma mediana de sobrevida global de 9 meses para primária em mucosa e mediana de sobrevida global variando de 10,4 até 13 meses, quando considerados os melanomas de sítio primário desconhecido, melanoma acral, melanoma cutâneo e melanoma uveal, uma diferença que entre esses 4 subgrupos não foi estatisticamente significativa. Isso está em linha também com uma observação recente do CIR, uma publicação de 2018, 322 pacientes acompanhados no período de 73 a 2014. Esses 322 pacientes corresponderam a 2,5% dos casos de melanoma, ou seja, a gente continua com aquele número meio constante de 2 a 3% dos melanomas em geral correspondendo ao melanoma de primário oculto. E aqui a mesma coisa, não houve uma diferença em sobrevida para os pacientes com doença estadio 4, independentemente da definição do sítio primário, e aqui comparando com diferentes subtipos, cutâneo, mucosa, ocular e, mais uma vez, o sítio primário desconhecido. E aqui uma outra série do registro holandês, aqui um número maior de pacientes, 857 pacientes, mais uma vez 2,6% dos pacientes com primário oculto no período de 2003 a 2009. A mesma coisa, uma tendência a melhor evolução para o estadio 3, mas um prognóstico comparável para o paciente com doença estadio 4. Então, para o oncologista clínico, eu tenho hoje algum subsídio, alguma evidência concreta para justificar o tratamento do melanoma de sítio primário oculto de forma distinta daquele paciente que tem um melanoma primário cutâneo? Eu não tenho, eu seguiria o algoritmo normal. Então, o paciente que chega com melanoma avançado sem tratamento prévio, eu vou avaliar sistema nervoso central, vou verificar contraindicações e interações medicamentosas e, naturalmente, vou definir o status de mutação do BRAF. Eu não tenho nenhum dado que me justifique abrir mão da caracterização molecular nesse subgrupo de pacientes. Se o paciente não tem mutação do BRAF, ele é candidato à imunoterapia. Se o paciente tem mutação do BRAF, além da imunoterapia, ele é candidato a inibidores do BRAF, inibidores do MEK em associação. E aí, naturalmente, as mesmas discussões que se aplicam ao paciente com doença metastática geral se aplicam ao paciente com doença metastática de sítio primário oculto. No paciente BRAF wild type, a discussão é se eu vou usar imunoterapia monodroga ou se eu vou usar a associação de um anti-PD1 com anti-CTLA4. E no paciente que tem mutação do BRAF, primeiro se eu vou começar com terapia-alvo versus imunoterapia monodroga, terapia-alvo versus combinação de imunoterapia, ou se eu optar por não usar terapia-alvo, se eu vou usar monoterapia de anti-PD1 ou anti-PD1 mais anti-CTLA4. E aí, naturalmente, as mesmas variáveis pesam para a decisão: volume de doença e sintomas, perfil e manejo de evento adverso, comorbidade, contraindicações e interações, questões de acesso e suporte e, naturalmente, status do sistema nervoso central. E no que pese, a gente provavelmente tem essas mesmas verdades para o paciente que tem um melanoma de primário oculto estadio 4. Anti-PD1 sozinho, taxa de resposta ao redor de 40%, com impressionantes 34% a 44% dos pacientes vivos em 5 anos, e um perfil de tolerância muito favorável. Para a combinação, taxa de resposta melhor, 60%, 52% dos pacientes vivos em 5 anos, lembrando que essa diferença não foi estatisticamente significativa versus anti-PD1 sozinho, só que isso vem às custas de muito mais toxicidade. E para o paciente que a gente opte por tratar com o inibidor do BRAF e MEK, a melhor taxa de resposta que a gente tem com terapias em melanoma, 70%, sobrevida global em 5 anos comparável indiretamente a anti-PD1 sozinho, e um perfil de tolerância que, ainda que assuste um pouco pelo percentual,
na verdade, traz um manejo muito mais simples no dia a dia. E no contexto adjuvante, lembrando que o padrão para esses pacientes ainda hoje é a linfadenectomia e agora seguida de tratamento sistêmico, seja com imunoterapia, seja com terapia-alvo. Mas é importante lembrar que no futuro próximo, talvez mais, a gente discuta neoadjuvância para esses pacientes que se apresentam com doença estadio 3 bulk, como no caso que eu apresentei. E aqui eu também não mudaria nada. Paciente com doença estadio 3A, AC, se tem mutação do BRAF, ele é candidato a 1 ano de Dabritran ou 1 ano de pembrolizumab ou nivolumab. Lembrando que pacientes que tenham doença óligometastática submetidos à cirurgia com intuito curativo também podem receber 1 ano de nivolumab. Se o paciente não tem mutação do BRAF, à direita na tela, ele é candidato ou a 1 ano de pembro ou a 1 ano de nivolumab. Isso está em linha com a visão mundial do que se aplica ao melanoma de primário oculto? Aparentemente está. Essa é uma publicação muito recente, agora de 2020, uma série retrospectiva da Holanda, contemplando pacientes com sítio primário oculto tratados de 2003 a 2016, um total de mais de 2.000 pacientes, mais uma vez perto de 3,1% de todos os pacientes diagnosticados com melanoma, tendo melanoma de primário oculto. O que se vê a partir de 2011 é um aumento no uso tanto de imunoterapia quanto de terapia-alvo, que é o que a gente está defendendo aqui, e uma evolução no prognóstico desses pacientes. No gráfico da esquerda, na tabela, nas curvas de Kaplan-Meier marcadas como C, tem 3 períodos aí, de 2011 e 2012, ou seja, pré-incorporação de terapia-alvo, pré-incorporação de IP em larga escala. Depois, já uma fase em que você tinha VEN e IP, e a partir de 2014, já com agentes anti-PD1 e o uso combinado de inibidores do BRAF e inibidores do MEK. E o que a gente vê é um prognóstico cada vez melhor desses pacientes, ressaltando que pacientes com melanoma de sítio primário oculto vêm sim tendo seu prognóstico afetado pela incorporação dessas novas armas. E aqui no gráfico da direita, uma comparação entre imunoterapia e terapia-alvo, um aparente ganho para o uso da imunoterapia nesses pacientes. E aí a gente pode entrar na discussão teórica de se talvez faça sentido usar mais imunoterapia, pensando na possibilidade de ter um tumor primário regredido e talvez já algum grau de sensibilização do sistema imune. Então, para fechar, melanoma de sítio primário oculto corresponde aí a aproximadamente 2 a 3% dos casos de melanoma em geral. Os aspectos epidemiológicos e moleculares sugerem a pele como sítio primário provável na maior parte dos casos. Então, tendo isso em mente, como deve ser feita a avaliação inicial? Sobretudo com o exame de pele. A gente não tem dados definitivos para a recomendação de propedêutica adicional para investigação de membrana mucosa ou olhos. Naturalmente, o exame clínico deve ser feito em todas as situações. Como que é o prognóstico desses pacientes? Talvez melhor para o estadio 3 de sítio primário oculto, mas conforme os dados mais contemporâneos, é semelhante para o paciente com doença estadio 4. E como que eu devo tratar do ponto de vista sistêmico o melanoma de sítio primário oculto? Até que a gente tenha alguma evidência mostrando outro caminho, eu mantenho o tratamento da mesma forma que o melanoma de sítio primário definido. Muito obrigado, pessoal. Sensacional. Olha, vou te falar que talvez os palestrantes nacionais tenham ofuscado aí o brilho do John Thompson. Não vou falar que é melhor porque seria exagero, mas as aulas foram muito boas. A gente chegou a bater quase 350 participantes assistindo, o que é praticamente uma conferência nacional. Então, acho que mostrou o poder dessa ferramenta que a gente está usando. Então, de novo, por favor, vão existir outros eventos. Esse foi o primeiro evento que a gente fez. Sigam a gente nos nossos canais e fiquem espertos no e-mail, no site. Se você não tem Instagram, faça Instagram, siga lá Grupo Brasileiro de Melanoma. E para finalizar, eu queria contar uma história. Na verdade, é uma história que eu nunca contei para ninguém. Quando, 22 anos atrás, 1998, teve uma tentativa de reunião do GBM pelo Skype. Foi a época que começou a ter internet banda larga e foi lá em casa. Alguns devem lembrar, o Mauro, acho que estava lá, tal. Reunião da diretoria. Era o pessoal da diretoria iam tentar falar com o Salvador e não sei o quê. E o ano era 1998. E, obviamente, não deu certo. A internet era ruim e tal. E eu lembro de eu encontrar meu pai na cozinha, pegando lá uma água, um negócio assim. Falei, e aí, pai? Ele falou, não deu certo, não funcionou, a internet está ruim e tal. Eu falei, pô, pai, deixa o seguinte, deixa eu mexer no modem, que às vezes tem umas configurações lá que melhora tal. E eu fui mexer e aí deu mais ou menos, funcionou melhor. O que ele não sabia é que tinha um filho dele
adolescente que estava baixando filme ilegal e que estava roubando a banda da internet e por isso não funcionou. Então, assim, é um pouco irônico eu ter sido escolhido para organizar esse evento. Então, bom, 22 anos depois, desculpa ao meu pai, ao GBM, eu fui lá correndo, desliguei o computador, aí meio que funcionou. Mas, enfim, agora deu certo, a gente conseguiu falar com a Austrália, com, sei lá, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, e o mais incrível, foi sem falhas. Eu achei até melhor esse evento do que o evento presencial, eu consegui prestar mais atenção. Então, era isso. Bom, foi muito legal, eu achei muito bacana. Eu vou passar a palavra para o Rafael para ele encerrar o evento, mas eu acho que foi um sucesso absoluto. Parabéns a todo mundo que falou aí, todos os palestrantes. Obrigado a todo mundo que ficou. Sigam a gente, foi muito legal. Estou até emocionado de ter dado tão certo assim, jamais imaginaria. E até quando eu mandei e-mail para o John Thompson, eu também não esperava que ele fosse aceitar e aceitou de primeiro, o que mostra que assim, a gente pode fazer essa ponte com pessoas de vários lugares do mundo, acho que até de uma forma fácil. Rafael, você quer finalizar? Bom, Ivan, eu concordo com você. Esse é um modelo incrível, absolutamente vencedor. A gente tem recebido várias manifestações, as pessoas já pedindo para que mantenham esses eventos. O acesso foi mais fácil. Você mencionou a capacidade de dedicação nossa é melhor. E nós já temos conversado isso nos bastidores dos próximos eventos, dos próximos modelos. Não dá para ficar sem isso mais. O dia que passar a pandemia, eu acho que a gente ainda vai continuar utilizando essa ferramenta, ela acaba sendo mais democrática. Então, eu não tenho dúvida que isso veio para ficar. Do ponto de vista tecnológico, essa foi a primeira vez que nós utilizamos a tecnologia. Essas últimas semanas a gente estava aprendendo a lidar com isso. Ontem à noite nós estávamos testando e brincando com as ferramentas tecnológicas. Eu fiquei muito contente. Uma ou outra pessoa teve algum problema de acesso, mas a gente já está aprendendo a lidar com isso. E a tendência é só melhorar. A tendência é só melhorar. Eu acho que, sem dúvida, nessa manhã nós fizemos uma limonada a partir desse limão que está acometendo todo mundo. Com isso, vou abrir o microfone para quem quiser fazer algum comentário. Gilles, Eduardo, Rodrigo, Alberto. E Gilles já declinou. Bom, sendo assim, eu encerro e agradeço a presença de todos. Muito, muito obrigado. E vamos seguir dessa forma, muito, muito contentes. Um grande abraço a todos. Até mais. Tchau.